amo Cristo de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho. Isso é o Evangelho. Prega que Jesus morreu pelo seu colega. Prega que Jesus morreu pela lésbica. Prega que Jesus morreu pelo homossexual. Prega que Jesus morreu por aquele moleque que se acha cachorro, pato, sei lá que bicho. Prega que Jesus morreu para salvar, para libertar, para transformar. Jesus perdoa, Jesus restaura e Jesus enche com o Espírito Santo. Pregue. Versículo 1. Romanos capítulo 1. A partir do versículo 8 diz: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, versículo 9. Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Versículo 14. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Toma aí o vosso assento. Nossa missiologia é falha. Por quê? Porque missiologia é a doutrina da teologia sistemática que envolve o estudo e a prática da obra missionária. E não existe obra missionária sem igreja. Missionário desligado de igreja é um infrator, é um impostor entre nós. Existe a igreja que é a base das missões. Só existem missões porque existem igrejas no plural. Onde uma igreja é plantada, nasce um campo missionário. Ninguém sabe quem plantou a igreja em Roma. Na história da igreja, alguns comentam que foi Paulo com Pedro. Mas vocês leram comigo, Paulo dizendo no versículo 15, eu também estou pronto para anunciar o evangelho a vocês em Roma. Esse também é que alguém já havia anunciado. Em segundo lugar, vocês leram comigo ele dizendo que tinha muito desejo de encontrar eles. Versículo de número 10. Eu estou pedindo para Deus me oferecer uma boa ocasião de ir ter com vocês, pois eu desejo ver-vos. Ele não diz de novo. Ele diz, eu desejo ver vocês e comunicar algum dom espiritual. Depois ele diz no 13, não quero que vocês ignorem o fato de que muitas vezes eu propus ir ter com vocês, mas até agora eu fui impedido, ou seja, eu nunca fui. Até agora eu fui impedido de ir, para ter entre vocês algum fruto, ou seja, já tinha uma igreja lá. Ele está falando com alguém, pelo amor de Deus. Essa igreja aqui quer conhecê-lo. Ele também quer conhecê-los. Deus disse a ele em Atos 27, que ele pregaria em Roma, mas não na plantação da igreja. Quando Paulo alcança os romanos, já tinha uma igreja plantada. Agora, foi Pedro, como a igreja católica fala, também não tem base bíblica para isso. Romanos são gentios, não são judeus. E Gálatas 2 diz que o ministério primário de Pedro era em direção aos judeus. O ministério primário de Paulo eram os gentios. Paulo cita vários nomes em Romanos 16. Se fosse Pedro o pastor dessa igreja, seria antiético da parte de Paulo
não citar o nome do plantador da igreja em Roma. Então o catolicismo inventa que Pedro plantou a igreja de Roma só para defender a continuação do papado a partir de Roma para dominar as igrejas do mundo. O que não tem base bíblica nem histórica para tal afirmação. E Paulo está deixando claro que, ele sempre deixou claro, que ele não plantaria a semente do evangelho no campo do outro. Se Pedro já tivesse plantado a semente do evangelho ali, Paulo se limitaria, respeitando o campo de Pedro. Nada disso, então, nós temos aqui para provar e comprovar que Pedro era o pastor dessa igreja. Porque se fosse, Paulo não se envolveria no campo do ministério do outro. Ele sempre se propunha a anunciar o evangelho onde o evangelho ainda não havia chegado. Então está claríssimo no texto que já tinha chegado o evangelho em Roma. Sim ou não? Sim. Paulo só deseja conhecê-los. Você só pode conhecer o que já existe. Glória a Deus, aleluia, amém. Dito isso, Paulo está escrevendo uma carta poderosa à igreja que já está em Roma. Eu preciso de sua atenção. Paulo já está escrevendo uma carta poderosa à igreja que está em Roma. Agora, algumas palavras de Paulo mostram que nossa missiologia é falha. A gente canta sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta meu coração, usa-me, usa-me, usa-me. A gente canta que ama almas, Senhor, salva a alma. Então vamos analisar a nossa missiologia. Vamos analisar o que a gente fala a respeito de missões. A igreja está lotada, congresso lindo, missionário. Então, cada crente é um missionário. Spurgeon disse, o cristão que não prega não é um verdadeiro cristão, é um impostor. John Wesley disse, todo crente deve estar preparado para duas coisas. Primeiro, pregar. Segundo, morrer. Quais são as lições das expressões paulinas que confrontam nossa missiologia? Primeiro, versículo de número 8, ele diz assim, primeiramente, dou graças ao meu Deus acerca de vós. Vós quem? A igreja. Paulo agradece a Deus pela igreja. O que sobra hoje é gente que critica a igreja. E o que falta é gente que agradece pela igreja. O que mais tem é gente para procurar defeito em igreja. Aí ele se torna destemplado, não institucionalizado ou desigrejado, que quer dizer desviado. Por quê? Porque toda igreja é falha. Não vou para a igreja, por quê? Porque aquela tem esse problema. E aquela outra tem aquele problema. E aquela outra tem aquele problema outro. Tu é o bichão mesmo. Só tu que não tem problema. Ou seja, todo o ambiente é cheio de problema, mas você é o cara. Faz o seguinte, continua sem congregar, porque tu vai ser o pior problema numa igreja que tu ainda não achou. Você agradeceria como Paulo por uma igreja que se desenvolve, tem problemas, é simples, não foi você quem plantou. Você passa na porta de uma igreja e diz, glória a Deus que tem um ponto de pregação ali. Glória a Deus que tem outro ponto de pregação ali. O murmurador não, só quer dinheiro, só quer roubar. A Bíblia diz que se seus olhos forem luz, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, se você enxergar as coisas com as lentes divinas, você terá luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será treva. Porque tudo que o murmurador olha tem problema, tem defeito. Olha esse som, misericórdia. Olha esse tecladista, sangue de Jesus. Olha o saxofonista lá sentado com o saxofone. Para que sentado lá? Por que esse cara não desce para ficar lá embaixo? Olha o outro lá de toco olhando pro pregador de roupa preta. E vai procurando. Cadê o menino que filma? Deixa uma câmera pequenininha e fica lá no canto olhando para a cara do pastor Eliseu. Meu Deus, tem tanta coisa boa na igreja para a gente agradecer. Quantos de nós saímos do culto jantando o problema do culto? Antes de comer seu arroz, feijão, com pimenta e carne, não sei o que é que tu gosta, farofa, eu não gosto de farofa. Antes de comer a farofa, a sua comida, você vai criticando o culto todo, até chegar em casa. E seus filhos estão escutando no banco de trás. Aí eles chegam, 11, 12, 13 anos, estão virando ateu. Aí você desespera, o sangue de Jesus tem poder. Onde foi que eu peguei que meus filhos não querem nem saber de igreja? Porque você só critica a igreja. Você sabe por que temos hospitais públicos? Igreja. Você sabe por que temos escolas públicas? Igreja. Você sabe por que a mulher hoje tem vez e voz? Igreja. Você sabe quem venceu a escravatura? Igreja. Temos problemas, mas somos a única representatividade legal de Jesus na terra.
Se você é grato pela igreja, nela você cultua, nela você oferta, nela você investe, dela você cuida, ela você defende. Eu dou graças a Deus por vocês. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza. É óbvio que Paulo escrevia inspirado pelo Espírito, sim ou não? Aquela igreja tinha defeito, sim ou não? Tinha, porque é formada de gente. E mesmo assim ele diz, eu agradeço a Deus por essa igreja. É melhor uma igreja falha do que igreja nenhuma. Perfeição é só quando Jesus voltar. Aí nós teremos, irmão, uma teologia sólida como valorizam os reformados, missionários como valorizam os pentecostais, oração como valoriza a Deus é amor, e um povo de coração bom para ofertar como universal. Agora muitas de nossas igrejas não têm a reverência da igreja católica. Por outro lado, você diz, é tão frio que se cai uma agulha a gente escuta. Mas é a reverência, o respeito. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Um dia teremos a igreja perfeita, mas como tu ainda não morreu, tu está na igreja, ela tem defeito. Na minha igreja tem 5 defeitinhos: Luana, Eliseu, Esté, Eliseu filho e Manuel. 5 probleminha para os nossos pastores cuidarem. Agora, Paulo ora pela igreja. Ele não agradece de palavras. Ele mostra que ele é grato orando pela igreja. A maior prova de amor que você pode dar a alguém é orando por essa pessoa. E Paulo diz, perceba por favor, versículo de número 10. Sempre peço a Deus em minhas orações, que se for da vontade dele, me ofereça uma ocasião de estar com vocês. Ele ora para ter acesso àquela igreja. É uma igreja? É. Mas Deus é soberano e precisa controlá-lo. É Deus quem está no controle das portas, mas Ele está intercedendo. Eu sempre apresento vocês em minhas orações. Para quê? Versículo 11. Para entregar algum dom espiritual a vocês. Ei, a irmã mais madura, ore pelas mais novas. As irmãs que têm experiência no casamento. Paulo escreveu a Tito, para Tito falar para as irmãs da igreja. Parem de fofocar das mais novas e vão instruí-las a respeitar e amar seus maridos. Ou seja, nós temos a instrução paulina dos mais maduros aconselharem os imaturos. Imagine o exemplo de Paulo. Os mais maduros oram pelos menos maduros ou pelos imaturos. Nós precisamos orar por cada departamento, já que nós departamentalizamos a igreja. Cada um precisa apresentar a Deus os problemas de cada departamento e não viver em competição. Se orássemos mais pela igreja, agradeceríamos mais por ela e reclamaríamos menos. Onde estão aqueles que oram pela igreja? Onde estão aqueles que oram pela igreja, que estão em cada país representado por essas bandeiras? Deus sempre tem seu povo, Deus sempre tem seu grupo. Sabe por que você ora no máximo 5 minutinhos? Primeiro, porque você não lembra dos seus inimigos, porque se orasse pelos inimigos, a oração fica longa. Você não ora por quem te ofendeu, porque se fosse orar por quem te ofendeu, a oração fica longa. Quer orar mais, quer ficar mais de joelho? Os homens que mais oraram na Bíblia eram homens que tinham inimigos. Moisés, Davi, Daniel e Paulo e Cristo. Ah, eu não oro nada, porque eu não oro pelos inimigos. Agora, você também conhece muita gente na sua igreja. Tem tanta gente precisando de sua intercessão. Tanta gente precisando que você os apresente a Deus. Eu acho engraçado esse tipo de crente que só anda pedindo oração, mas não ora por ninguém. Eu sempre, é uma vida contínua de oração. Peço a Deus em minhas orações. Paulo apenas não fala sobre oração. Paulo ora. Ele não está mandando a igreja orar. Ele está orando pela igreja. É fácil eu pegar o microfone e dizer, igreja, ore. Mas eu orei por vocês antes de chegar até aqui. Precisamos entender que orar sem trabalhar é zombar de Deus. Trabalhar sem orar é roubar a glória de Deus. Que quando você trabalha, se esforça e acontece, você diz, fui eu. Por quê? Porque não orou. Por isso que você tem que trabalhar e orar. Trabalhar. Lembrou, né? Assembleonossauro. Então eu repito, orar sem trabalhar, você está zombando de Deus. Eu vou só orar. Eu respondi um fofoqueiro aí,
Aí uma irmã foi lá no meu Instagram. Eu respondi e falei, vai ter que provar na justiça que eu roubo dinheiro da igreja e não vou pregar. Aí uma irmã foi lá e comentou assim, e já processei mesmo, já até chamei advogado, tá lá brigando. Aí agora não respondo mais não, o advogado que brigue e o juiz que faça lá os negócios certos. Aí uma irmã chegou lá no Instagram. Eu não vi Neemias processando seus inimigos quando ele foi caluniado. Eu disse, então leia direito. Que Neemias não só orou, primeiro se armou, pegou a espada. Segundo, fez reunião. Terceiro, respondeu todos os caluniadores e orou. Orar sem trabalhar é zombar de Deus. É dizer que você não sabe, que você não pode, que você não tem nenhuma responsabilidade. E Deus sabe que você pode, que você sabe que você é responsável. Você é a imagem, semelhança de Deus. Agora, trabalhar, sem nunca orar, é tentar roubar a glória de Deus e pensar que é você que faz tudo sozinho. Então Paulo diz, eu oro, mas eu também quero ir, eu quero estar com vocês. Eu não vou orar para Deus abençoar vocês, não. Eu vou orar para Deus me levar aí e eu ser uma bênção para vocês. Isso é maravilhoso, irmão. Por quê? Porque ele se responsabiliza enquanto ora pela igreja. Sabe o que acontece na obra missionária que a gente faz com muita hipocrisia? Ó, Jesus, salva a alma. Jesus, salva a alma é legal, pode orar, tá certo. O nosso erro tá aqui, ó. Ó, Jesus, traz as almas. Traz as almas. Que base bíblica tu tem para pedir para ele trazer alma? Me dá um versículo. Que a gente debate aqui agora. Não tem base bíblica para dizer, Jesus, traz as almas. Se você não tem desejo de buscá-las. Lucas 10, enquanto Jesus mandou os discípulos, ele disse, rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Ele não falou para as almas virem, ele falou para a gente orar para ele enviar mais ceifeiros. Só que ele não falou para quem não foi, ele falou para quem estava indo. Quem estava indo, ele disse assim, orem para o meu pai enviar mais gente com vocês. Se você não faz missão, para que tu vai orar para Jesus levantar missionário se você não está nem aí para missão? É hipocrisia, irmão. É roubar a glória de Deus. Então Paulo diz, eu oro, eu agradeço a Deus por vocês, mas eu quero estar aí com vocês. Eu quero estar aí com vocês. Eu quero oferecer algum dom espiritual. Terceira lição que temos aqui, a primeira é que ele agradece. A segunda é que ele ora e se responsabiliza pelo povo que ele ora. Você se responsabiliza pelos missionários que você ora por eles? Você quer que Deus os abençoe ou você se levanta como uma bênção para eles? Minha esposa e eu ajudamos 2 projetos missionários. Um casal que trabalha com índios em Redenção, no Pará, Brasil. E a missionária Kellen Gaspar que forma missionárias para trabalhar ali nos ribeirinhos, Amazonas. E no meio desse ano eu disse a ela, missionária, minha esposa e eu pagamos nossas contas entre 5 e 7 de cada mês. Nos lembra, todo dia 5, manda uma mensagem para nós, para enviarmos a nossa oferta. Ela disse, pastor, deixa comigo, eu vou mandar. Aí veio julho, e ela não falou nada. Agosto, ela não falou nada. Setembro, eu estava orando pelos missionários, e me lembrei do que eu tinha dito a ela. De joelho ainda, eu peguei o celular. Falei, missionária, pelo amor de Deus, já estamos em setembro, a gente não mandou nossa oferta. Mas eu também, ó eu, hipócrita, mas eu também avisei para a senhora lembrar para nós. Tu me respondeu? Nem ela. Falei, por que essa mulher não me responde? Tá se achando, né? Eu estou mandando oferta e ela não me responde. Eu soberbo de joelho. Na mesma hora, o Espírito me fez entender por que ela não respondeu e ela não responderia. Porque ela sempre deixa claro nas pregações dela que oferta para missões ela não mendiga. Aí quando eu estava de joelho, o Espírito Santo me disse, quem te lembra do seu cartão de crédito? Quem te lembra da sua água? Quem te lembra da sua luz? Quem te lembra da sua net? Ninguém. Você separa o valor e paga porque sabe que é necessário. Por que que para minha obra alguém tem que ficar te lembrando? Naquele momento eu só cantei o que a Luana cantou aqui, Consolador, me perdoa. Nós somos falhos em nossa missiologia. Oramos com hipocrisia, abençoa, Senhor. Mas o que Deus disse a Abraão é válido para nós. Sê tu uma bênção. Terceiro lugar, terceira lição. Paulo quer confortar e ser confortado pelos crentes. Ele não tem a pretensão de apenas confortar os crentes. Ele quer ser confortado. Versículo de número 11. Eu quero ver vocês comunicar algum dom espiritual para eu ser confortado. Diga, eu ser confortado. Diga.
Ficou horrível. Diga, eu ser confortado. Olha a empolgação que eu estou falando, irmão. De novo, eu ser confortado. Ok, ficou bonitinho. Aí, ele fala no 12, isto é, olha lá, porque eu desejo ver-vos para vos comunicar com o Espírito, a fim de que seja... A fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua. Ali está diferente da minha, mas é a mesma coisa. O que é que ele está dizendo? Quando eu estiver entre vocês, eu não vou apenas dar, eu também vou receber. Aqui está o equilíbrio da obra missionária. Quem está conectado à igreja missionária sabe que ele tem para dar, mas também tem nele espaço para receber. Tem gente que pensa que estar na igreja é apenas dar. Ninguém canta, só ele canta. Ninguém prega, só ele prega. Ninguém toca, só ele toca. Ninguém ensina, só ela faz. Está errado. Se Paulo, que é Paulo, meu Deus do céu, falou, eu vou aí, mas eu não vou entregar não, eu também vou receber, porque eu preciso de vocês. Se Paulo, que é Paulo, reconhece que precisa receber, por isso ele queria estar com os irmãos. O fato de você congregar é a prova de que você sabe que você não apenas tem para dar à igreja, mas você também tem para receber. Você tem que estar em nosso meio para ser edificada, consolada, confortado e fortalecido. Se você se amputa do corpo, você é um membro amputado. E o membro amputado apodrece, o corpo sobrevive sem o membro. Nenhum membro amputado sobrevive sem o corpo. Então, Paulo entende o valor da igreja. Cada um dá o que tem e recebe o que lhe falta. No âmbito do corpo de Cristo, ninguém dá sem receber nada em troca. Eu repito, isso não é a teologia da prosperidade. No reino de Cristo, ninguém dá sem receber algo em troca. Aqui plantou, colheu. O reino de Deus é assim. Ninguém aqui é tão desprovido de dons que não possa servir a sua igreja. E ninguém aqui é tão cheio que não possa depender dela. Eu desejo ver vocês. Várias vezes eu tentei, mas até agora eu fui impedido. Eu não consegui chegar. Olha que coisa linda. Não consegui chegar. Não se sabe se Paulo chegou, porque até no capítulo 16 ele cita nomes à distância. Quem está me entendendo? Mas olha o que eu vou lhe dizer. Ele não conseguiu chegar, mas ele escreveu para essa igreja a carta mais poderosa do Novo Testamento. Eu repito, a carta mais poderosa do Novo Testamento, mais profunda, mais complexa. Quem estuda teologia sabe, calvinista, arminiano, luterano e wesleyano sabe do que eu estou falando. A mais complexa é essa aqui, a mais profunda. Ele não conseguiu chegar, mas ele escreveu. A carta mais poderosa foi para ela. Sabe o que é que o Espírito Santo está dizendo? Quando você ama a obra, quando você ama o reino, quando você ama missões, quem quer ajudar dá um jeito. Ele não consegue chegar, mas escreve uma carta poderosa. E deixa eu lhe dizer algo. Atos 9 diz que ele ia na sinagoga e pegava cartas para prender os crentes. Agora ele escreve cartas para edificar os crentes. E deixa eu te falar uma coisa. Nero caiu, o Império Romano caiu, mas a carta aos romanos está viva, está de pé, está brilhando, está nos edificando até hoje. Esse é o poder da obra missionária. Nada que você fizer para missões se apagará. Toda obra que você fizer pelo reino missionário será preservado, mantido pelo poder do Espírito. Como que Paulo se sente com a obra missionária? Versículo 14. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros. Me ajude, diga devedor. Tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui. Só tem duas formas de você se tornar devedor. A primeira é pedir emprestado e não pagar. Devedor. Mas o evangelho não foi emprestado. Paulo não pediu emprestado nada para Jesus. Tem a segunda forma de você se sentir devedora e devedor. Pergunta qual? É quando eu te dou algo para você entregar para ele e você guarda para você. Se eu te confio algo e digo, entrega, compartilha,
leva, dar, e você diz, depois, entregou o negócio lá, rapaz, esqueci, mas vou lembrar. Aí a gente se encontra, e aí entregou, rapaz, não deu, não tive tempo. E aí entregou, eu me senti incapaz. E aí entregou, rapaz, olha, eu nunca me senti capacitado. Depois eu entrego, é você fugindo da obra, é você deixando de evangelizar, é você deixando de pregar o evangelho. Jesus te salvou, te deu o evangelho e disse, ide. E a gente não prega, não anunciamos. Sabe o que é que somos? Devedores. Se Paulo, maior plantador de igrejas, se Paulo escreveu quase metade do Novo Testamento, se Paulo, que subiu ao terceiro céu, se sentia devedor, como você deveria estar se sentindo? Como nós deveríamos estar nos sentindo? Isso não te confronta? Isso não te assusta? Isso não mostra que você está em pecado? Aí, pastor, mas eu não tenho meios para pregar. Você tem rede social? Na sua rede social você tem contato com as pessoas. Lembra que Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que as dele? Ninguém aqui pode fazer obra maior do que a de Jesus em essência, mas você pode fazer obra maior do que a obra de Jesus em alcance. Jesus alcançou a Palestina em quanto tempo? 3 anos e meio. Você já é crente há quanto tempo? Jesus alcançou a Palestina. Sabia que uma live sua pode alcançar pessoas em outro país? Só que você não prega na sua rede social. O máximo que tem lá é... Pior é quando tem uns fazendo assim. Pregue. Você é devedor. Qualquer ímpio perto de você é um campo missionário. Como que você passa o ano naquela empresa, na faculdade, na escola, não sei, e ninguém sabe que tu é crente? Você nunca orou por alguém em nome de Jesus? Você nunca está doente? O meu Jesus cura. Ele pode curar instantaneamente, ele pode curar processualmente, ele pode não curar, mas pela minha fé eu vou orar. Vem cá, põe a mão na cabeça e ora por aquela pessoa, porque o seu Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Você sabia que as pessoas amam ouvir histórias? Histórias! Qual história da Bíblia você já memorizou para contar? Não é só criança que gosta de história. Todo ser humano gosta de história. Eu estou perdendo a atenção de alguns aqui, porque eu não estou pregando uma história. Os mais maduros estão entendendo que é uma mensagem teológica e desafiadora. Mas se eu estivesse pregando uma historinha, a maioria estava bem focado. Porque é o poder da história. E porque você não usa a história para evangelizar. Ou você está pensando que todo mundo sabe sobre nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus? Não sabe. Às vezes nem tu sabe. Então tu já estuda para tu, para compartilhar para o outro, porque a gente aprende enquanto a gente ensina. Técnica de memorização. O quê? Ensinar o que está tentando aprender. Pastor, vai ter debate. Melhor ainda, quanto mais debate, mais aprende. E se eu perder a fé? Na realidade, nunca teve. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Quem eram os gregos? Os sábios, os que tinham cultura. E os bárbaros? Os que não entendiam nada, não sabiam ler nem escrever, falavam esquisitão. Olha o contexto. Eu sou devedor tanto a sábios como a ignorantes. Me ajuda, diga a sábios e a ignorantes. Meu Deus do céu, eu não estou falando de Eliseu Rodrigues, eu estou falando de Paulo. Paulão está dizendo, eu sou devedor. Eu estou em dívida. Só que ele diz assim, eu sou devedor de sábio e de ignorante. Ou seja, eu prego para os dois. Talvez eu não consiga. Talvez você não consiga. Talvez sim, não sei. Só que às vezes Deus tem pregadores para os sábios. É por isso que você tem que fazer faculdade? Sim. Por quê? Porque você tem que pregar para os sábios. Você tem que ter capacidade intelectual para debates teológicos. Você tem que ter capacidade teológica e intelectual, formação para debater com ateu. Você tem que ter capacidade teológica e científica para dizer que ideologia de gênero é mentira. Mas que não estuda, está amarrado, Satanás. Nem tudo é Satanás. Por isso que Ezequiel era pregador de cativeiro e Daniel, pregador de palácio. Tem pregador de rua e tem pregador de gente sábia. O sábio não pode criticar o evangelista, o mestre não critica o evangelista, e o evangelista não pode se sentir superior ao mestre. Porque o evangelista
Ele arranca o homem do mundo. E o mestre arranca o mundo do homem pela exposição da palavra. Só que Paulo conseguia pregar para sábio e para ignorante. Ou seja, quando você prega para o ignorante, você simplifica o profundo. E quando você prega para o sábio, você aprofunda o simples. Mas o texto está dizendo que Paulo se sentia devedor. E a gente, acaba o culto, eu faço um lanche, vou assistir Netflix e mimi. Lembra de Jonas? O cara fugindo de Deus. Como que você está fugindo de Deus? Como que você está em desobediência e ainda dorme? Porque a sua mente vai tentar te defender. Não, aquele pregadorzinho lá estava se achando demais. Não, não é assim também não. É assim sim. É só você abrir sua Bíblia. Como que você consegue dormir se Paulo dizia eu sou o devedor? Você não está perdendo tempo? Não, mas eu não preciso falar. Tem uma frase que eu amo, pastor. Qual? A frase é assim: pregue, se necessário, use palavras. Que bonitinho. Mas não é bíblica. Não tem como pregar sem falar. A não ser que tu seja mudo. Aí tu faz libras. Ou não sei como é que é aqui o nome. É? É também libras? É. Aí você comunica. Igual uma criança pregava para a professora se incomodou e falou para a mãe: seu filho está me perturbando, fica pregando na sala de aula para mim. Acho que ela ouviu uma mensagem dessa que eu estou pregando aqui. Aí a mãe disse: respeite a professora, ela está incomodada, nunca mais faça isso. Tá bom, mamãe. No outro dia, na próxima aula, a professora chega para dar aula e a criança: aí a professora: sim. O quê? Você, céu não, inferno, você sim. E ela foi procurar a mãe de novo. Oh, ela sabe o que a sua filha falou para mim? O quê? Você, céu não, inferno sim. Foi isso mesmo? Foi, a senhora falou para eu falar, então eu apontei para ela. E a criança fez tanto. Pastor Moisés Martins, do Bom Samaritano, que contou no púlpito, que a professora se incomodou. Você não vai para o céu não, você vai para o inferno. Aceitou Jesus. Eu sou devedor tanto a bárbaros quanto a sábios. Você é devedor de sábios, e a maior sabedoria que o homem deveria ter é Cristo, a sabedoria encarnada. Você é devedor a ignorantes, e você precisa pregar o evangelho simples aos ignorantes, porque a mensagem da cruz é tão simples que ela é loucura para os que se perdem. Como que você vai pregar para mim cruz, o homem que morreu sim, morreu sua morte para você viver a vida dele? Aleluia! É por isso que Paulo diz: eu não me envergonho. Os homens têm suas teorias, os homens têm suas invenções, mas Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho de Jesus. Por que ele disse que não se envergonha do evangelho de Jesus? Porque quando falava de Jesus, ele estava falando sobre cruz, e cruz era a morte mais vergonhosa do tempo de Paulo. Então alguém dizia: tu quer falar para mim sobre um homem que morreu numa cruz, cara? E Paulo dizia: sim, o crucificado, o homem da cruz do meio. Mas está lá no Salmo 22, já tinha profecia sobre ele. Não foi um homem comum. O homem da cruz da direita e da esquerda eram comuns, mas o homem da cruz do meio era diferente. Porque como cordeiro ele morreu e não abriu a sua boca. Suas vestes foram rasgadas, lançaram sorte, mas ele continuou abençoando os seus inimigos. Ele orou: tetelestai, está pago, está consumado. Sabe o que aconteceu? O que? Tudo, o véu do templo se rasgou, o sol escureceu e a terra tremeu. Onde que você já viu alguém morrendo acontecer tudo isso? E mais o que? Mais o que? O centurião pegou a lança e foi feri-lo. Sabe o que saiu de lá? Água e sangue. Você já viu isso? O cara disse: eu nunca vi. E o centurião disse: verdadeiramente esse homem é justo, esse homem é o filho de Deus. E aí é que colocaram ele numa sepultura e colocaram uma pedra na boca da sepultura. E aí é que pensaram que a sepultura fechada ia deixar ele trancado, mas não adiantou. Por quê? Porque no terceiro dia houve um terremoto, ele rompeu as cadeias da morte e saiu de lá. Eu não me envergonho do evangelho. Quem pode adorar o Cristo de Deus? Eu não me envergonho do evangelho.
Isso é o evangelho. Prega que Jesus morreu pelo seu colega. Prega que Jesus morreu pela lésbica. Prega que Jesus morreu pelo homossexual. Prega que Jesus morreu por aquele moleque que se acha cachorro, pato, sei lá que bicho. Prega que Jesus morreu para salvar, para libertar, para transformar. Jesus perdoa, Jesus restaura e Jesus enche com o Espírito Santo. Pregue. Alguém pode adorar, eu estou na Assembleia de Deus, eu estou na Igreja Pentecostal. Onde é que eu estou? Você é devedor, você está em dívida.